Olá, estamos começando mais um programa Deu Certo, temporada multimídia. Hoje nosso entrevistado é o Paulo Iafusso, produtor da TV Morena. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Paulo, para começar, como você entrou na área da comunicação? Qual foi a sua formação? Começou o seguinte, eu já tinha uma certa afinidade com a área de comunicação. Eu pensava em fazer jornalismo, ser jornalista. Aí eu comecei a cursar a faculdade de Direito na antiga FUCMAT e precisava trabalhar. E naquela época, eu conheci um colega meu que fazia História na FUCMAT também, e ele trabalhava como revisor. Era normal, por exemplo, quem fazia curso universitário, trabalhar como revisor em jornais, né? Eu comecei trabalhando no Jornal da Cidade, que era um jornal semanário. Ele saiu, aí ele me indicou, eu fiz os testes lá, passei por um período de 3 semanas lá, fazendo a revisão, tudo, e acabei sendo aprovado. E de lá eu comecei a trabalhar no Correio do Estado como revisor também, né? Aí passei depois a trabalhar numa produtora M de publicações, né? Que era inclusive um dos sócios era o professor Mário Ramires, que é lá da Federal, foi secretário de comunicação do governo. Daí em diante eu comecei a tentar sempre me especializar, me melhorar, né, no que podia, até que eu comecei a brigar por uma vaga de repórter no Diário da Serra. Insisti muito, eu pegava, apresentava currículo, fiz testes, e era no momento de mudança no Diário da Serra. Aí consegui uma vaga como repórter, e foi até curioso, porque eu fui lá assim, para acertar alguma coisa lá, assim, não fui com a expectativa de ser contratado. Cheguei lá, o editor chegou, chamou o editor de economia e falou assim, ó, seu repórter de economia é o Paulinho, ele está aqui, arranja uma máquina e taca a pauta para ele. E naquela época era a máquina de escrever, né? Me deram a pior máquina que tinha na redação. Estava toda empoeirada, faltava teclado e o cara na maior pressão. Eu falei, bicho, é matéria. Ele me deu 2 pautas, eu tive que me virar, cara. Até que eu acabei sendo convidado para trabalhar no Correio do Estado e depois TV Morena, trabalhei na SBT também. E assim, aí foi, na verdade, sim, chega uma fase da sua vida que você começa a receber várias propostas, porque o mercado, como o mercado é pequeno, as pessoas sabem quem é quem, né? E foi a partir daí assim que eu comecei, digamos assim, conquistar o meu espaço no mercado, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no mercado de trabalho? Acho que a maior dificuldade é o seguinte, primeiro você vencer a sua insegurança, né? Porque o nosso mercado é o seguinte, é um mercado de muitas vaidades, mexe muito com o ego das pessoas. Então você tem que aprender a superar, assim. Você tem que aprender que você é melhor que qualquer outra pessoa. E isso eu falo assim, pela experiência que eu tive com veículos nacionais, eu falo para todos os colegas hoje, a gente morre de medo, achando assim que a gente não tem capacidade para concorrer com os grandes repórteres da Folha, da Rede Globo, ou o que quer que seja, né, da revista Veja. Aí você conhecendo essas pessoas, cara, você percebe que a gente é melhor que eles, a gente não deve nada. E o exemplo está aí, que nós temos um monte de colegas que hoje estão na imprensa nacional. Eu acho que assim, a maior dificuldade mesmo é você superar você mesmo, as suas dificuldades, as suas limitações. Quando você pega e percebe que você é capaz, aí você só tende a crescer mesmo, sabe? Então, a principal dificuldade mesmo é a gente superar a insegurança. Em toda a sua carreira, qual foi o veículo que você mais se identificou, mais gostou de trabalhar? Olha, o veículo que eu mais gostei de trabalhar foi a rádio. A experiência que nós tivemos na Rádio CBN, na verdade, assim, era um sonho para todo mundo, né? Quando saiu uma rádio 100% do jornalismo, todo mundo achava assim, pô, que legal, a gente vibrou quando a CBN surgiu, né? Mas, infelizmente, a rádio é o seguinte, é um veículo que te remunera mal, não valoriza a área de comunicação. Quer dizer, a rádio, eles acham o seguinte, jornalismo, você tem que ocupar aquele espaço obrigatório porque tem que ocupar, né? E por isso é que as rádios, por exemplo, não valorizam. Dificilmente você vê um profissional formado em jornalismo, que esteja trabalhando efetivamente numa rádio. É muito difícil você encontrar isso. Aí quando você pega um jornalista que trabalha na rádio, o cara é apresentador, é radialista, não sei o que, ele faz um monte de coisa. Por quê? Porque a remuneração é muito ruim. Então,
eu sempre falo assim, a rádio foi o melhor veículo para se trabalhar, porque você tem o retorno, a receptividade é instantânea. Você percebe, por exemplo, a importância da informação que você está levando. O retorno é imediato, entendeu? E você percebe isso que eu falo assim, quando a gente fazia... Hoje eu tenho como referência a experiência que eu tive na CBN. Eu falo para o pessoal nosso na TV, eu falei, olha, você falou de saúde e esoterismo, é isso que as pessoas se interessam, né? A experiência que a gente teve na CBN, ao sábado, a gente fazia um programa especial, porque era a escala de plantão, então você tinha que preencher o seu espaço de uma forma que não precisasse ter repórter toda hora entrando, então a gente levava um entrevistado. Quando o assunto era saúde ou esoterismo, chovia de ligação. Agora, se você fosse falar de outro assunto, educação, trânsito, não sei o quê, aí você tinha maior dificuldade de você conseguir, digamos assim, preencher o horário do programa, né? Agora, tratou desses dois assuntos, não. E isso, assim, é uma coisa, a vivência vai te mostrando isso, né? Então, eu falo, assim, a rádio, você tem aquele retorno imediato. Então, para mim, o melhor veículo é a rádio. Você já passou por diferentes áreas. Qual a diferença entre elas e qual você prefere? Olha, eu como eu falei assim, do ponto de vista de você trabalhar, o melhor é a rádio. Assim, eu me identifiquei muito com a rádio. Agora, eu sempre preferi muito mais também do que a televisão e o impresso. Por quê? Porque o impresso, você depende muito mais da sua capacidade, do seu trabalho, entendeu? Agora, a televisão, na televisão você tem que ter na cabeça que é uma equipe. Não adianta, você não consegue levar uma carreira solo na televisão. Não tem como. Você depende do produtor, você depende do cinegrafista, você depende do seu editor, né? E depende, sobretudo, de você mesmo. Mas você é uma cadeia. Então, se uma dessas peças dessa cadeia falhar, o seu trabalho pode se comprometer. Então, quantas vezes você escuta o repórter chegar e falar assim, pô, caprichei, fiz isso, fiz aquilo, e o editor foi lá e cortou a minha passagem, cortou um off, cortou uma sonora, né? Então, o que acontece? Você fica desmotivado, porque você fala assim, pô, eu me esforcei, fui lá na rua, trouxe o melhor de mim, aí o editor não entendeu o que você quis na matéria, na estrutura da matéria que você fez, e acaba cortando alguma coisa que comprometeu a sua matéria. Da mesma forma, o produtor se esforça, ele levanta tudo, dá todo o encaminhamento, o repórter vai na rua e não traz aquilo que o produtor esperava, né? Então, a televisão, assim, ela exige muito de você. Você não tem como trabalhar sem pensar em imagem, né? E é engano também a gente achar o seguinte, trabalhar em televisão precisa saber escrever direito. Precisa sim. Quantas vezes você pega, tem uma arte, você leva uma informação lá e quem é que passa o texto para o videografismo? É você, o editor de texto. Aí quantas vezes você vê lá que aparece uma palavra escrita errada, a ortografia errada, né? Então, assim, a gente ouve muito falar, vou fazer TV porque a TV não precisa saber escrever direito, né? Eu acho que isso é um grande engano, sabe? Então, assim, as diferenças. A rádio é uma coisa assim, que você pega, fez, terminou, você vai embora, né? O impresso você fez, aí também é o seguinte, a responsabilidade sua. Se você fez, escreveu, foi publicado, se você escreveu errado, apurou errado, aí você vê o estrago que você fez, dependendo do assunto, né? E a televisão, a dificuldade é a seguinte, você nunca deve pensar na matéria como uma coisa que é só sua, você que está fazendo. Você tem que pensar todos os processos, principalmente a captação de imagem, né? Porque se você não conversa com o seu cinegrafista, você vai chegar lá na redação, o editor de texto que for editar a matéria, o editor de imagem que vai editar a matéria, vai falar assim, mas faltou imagem, você fez um off quilométrico, o seu cinegrafista não fez imagem suficiente para cobrir o off. E aí o que acontece? Tem que começar a tesourar, aí compromete a sua matéria, né? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.
E nós estamos de volta com Deu Certo, temporada multimídia, continuando a entrevista com Paulo Iafus. Você está há bastante tempo no meio de comunicação. Durante a sua carreira, como você vê a transformação tecnológica? Olha, eu acho que esse dia eu estava comentando com os estagiários que trabalham conosco lá, né? Falei assim, se vocês conhecessem o que era a TV Morena, por exemplo, há 10 anos, eu estou lá há 19 anos, quando a gente entrou lá, por exemplo, era um produtor e mais eu que faço a chefia de reportagem, então o chefe de reportagem cuida da produção e dos repórteres na rua, né? Era um produtor e o chefe de reportagem só, para pautar a mesma quantidade de equipe que nós temos hoje. Então você não tinha rádio escuta, você não tinha internet, você não tinha nada, você tinha que... Aí o estagiário falou, mas como é que você fazia então? Eu falei, aí é que tá, né? Você tinha que ter uma rede de fontes e você tinha que aprender a conversar muito com as fontes, né? Hoje não, hoje com a internet, o que acontece? A produção toda fica toda hora vasculhando. É legal isso? É legal, porque é uma forma de você estar por dentro de tudo que está rolando na cidade, no estado, no país, né? A rede facilitou muito. Ao mesmo tempo, isso vem servindo para que o nosso mercado, ao mesmo tempo que o surgimento da internet criou novas vagas no mercado, isso também teve um outro reflexo. Você percebe assim que as empresas não têm mais o capricho, o cuidado na contratação de profissionais. Por quê? Porque hoje você tem a internet fácil ali. As rádios, por exemplo, né? As rádios hoje é muito fácil. Você pega um apresentador lá e o cara vai ficar navegando na internet, dando a informação que está disponível na internet, né? E uma experiência que eu falo assim também, um exemplo clássico. Eu faço freela para o Globo desde 90. Toda vez que tem eleição, eles sempre pediam matéria de pesquisa. Então você sabia, vai sair pesquisa, você já ficava esperto, eles vão te pedir a matéria. Esse ano, o que aconteceu? Eles ligaram para mim e falaram assim, vai sair pesquisa. Eu falei, eu não sei. Mas vai sair pesquisa assim, que a gente já sabe que vai sair. Então, você faz a matéria? Eu falei, faço, tudo bem. Não deu 15 minutos, meu editor que fica em São Paulo ligou e falou assim, olha, não precisa mandar não, o Rio vai pegar do G1. Ou seja, eles vão pegar, aproveitar a informação do G1, que é do mesmo grupo, né, do Grupo Globo, eles vão aproveitar a informação que o G1 está dando. Ou seja, a internet também acaba acontecendo o seguinte, que você trabalha para todo mundo, né? Quem trabalha na internet está trabalhando para todo mundo. Então, hoje, para a produção, ela ficou uma situação um pouco mais cômoda. Isso talvez tire um pouco da vontade do jornalista de conseguir uma informação exclusiva. Você não percebe mais nos jornalistas a vontade que os jornalistas tinham, por exemplo, há 20, 30 anos, né? Que você tinha que superar todas as dificuldades que tinha estruturais. No Diário da Serra você saía numa Kombi, aí o motorista pegava, fazia um roteiro e ia deixando os repórteres tudo na rua para depois pegar de volta, né? Então você não tinha computador para você digitar o seu texto. Hoje você vai para a rua, você digita o seu texto e manda direto para a redação. Naquela época não, você tinha que voltar para escrever o texto. Então, hoje, a tecnologia, ela facilitou muito a vida da gente, né? Mas também criou uma situação meio de comodismo. E por isso que eu falo assim, na área de comunicação vai sobreviver quem realmente gosta, quem está aqui, na veia. Senão, não sobrevive, não. E, na sua opinião, você acha que a internet, ela ajudou? Ela ajuda ou ela atrapalha? Não, ela ajuda. Acho que não tem como você viver mais sem internet. E você percebe isso, o seguinte, a gente criou uma dependência muito grande. Isso para todo mundo. Tanto é que quando a internet, né, uma redação fica fora do ar, a rede cai, que tem sido comum, né, com essa expansão, aí o que acontece? Você percebe que as redações ficam perdidas. Eles não sabem o que fazer, por onde caminhar, entendeu? Você percebe que todo mundo fica meio assim, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E fica esperando a rede voltar. E se a rede não voltar? A gente não consegue pensar num segundo plano assim de imediato, sabe? Criou uma dependência muito forte. E qual dica você dá para os novos profissionais da comunicação?
que eu digo é o seguinte, eu acho que o quanto antes você ter o contato com o mercado é importante. Importante principalmente para você, aquilo que eu falei para vocês, assim, a da sua superação. Quanto mais cedo você ter contato com a redação, com o mercado de trabalho, que vai te facilitar. Por quê? Porque você, quando você se formar, por exemplo, você já vai ser um profissional que está iniciando sua carreira com uma segurança de saber o que você quer. Primeiro, que veículo que você quer trabalhar, que área você quer trabalhar, né? Isso vai te dar muita segurança. Então, assim, lógico que não dá para você, tem que seguir as regras, a legislação e tudo mais, mas quanto antes vocês entrarem em contato com o ambiente de trabalho que vocês vão enfrentar, isso para mim é fundamental. É lógico que aí você percebe o seguinte, aquilo que eu volto de novo na história da segurança, de você começar a ter segurança naquilo que você está fazendo. Por quê? O estagiário no mercado não é bem visto, né? Porque o estagiário, tem muita gente que vê o estagiário como um concorrente, fala, pô, o cara vai tomar meu lugar. Fala assim, quem confia no seu trabalho, no seu talento, não tem que ter medo de ninguém, né? Que você estabeleceu uma meta e custe o que custar, você vai em busca dessa meta. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, bem responsável, consciente, né? E uma coisa assim que eu nunca esqueço, eu sempre fui defensor do estágio, cara. Eu defendo os estagiários, sabe? Em qualquer circunstância. Tanto é que eu comento assim, quando surgiu a primeira turma de jornalismo da Federal, tinha colegas que trabalhavam com a gente, um monte de gente que estava no primeiro, segundo ano, já trabalhava na comunicação do governo do estado junto com a gente, ganhava o mesmo salário que a gente, né? E aí algumas dessas pessoas, depois que conseguiram o diploma, foram para o mercado de trabalho, eles eram contra o estágio, né? Eu falei assim, mas por que agora é contra, né? Em assembleia do sindicato eu cheguei a colocar isso, porque teve pessoa que chegou e falou assim, se quer trabalhar, então vai trabalhar no shopping. Eu falei, absurdo, né, gente? Por que quando estava fazendo a faculdade, no segundo ano, já trabalhava com salário profissional, e por que os que vieram depois vão ter que trabalhar no shopping para conseguir pagar a faculdade? Então, eu acho assim, e é esse tipo de situação que você vai ter que enfrentar. E estagiário muito mais ainda. Então, você tem que aguentar muito, você tem que ter a cabeça muito, sabe, firme ali. Para isso você tem que contar com a ajuda da família e tudo mais. Vão chorar muito, isso é normal. O estagiário lá, não tem um estagiário que passou pela gente ali que passou por um momento de pressão ali, não aguentou, chorou. Isso é normal. Por quê? Porque em televisão você tem horário, não dá para você pegar e falar assim, eu posso fechar essa pauta amanhã. Não dá. Você pegou uma pauta, você tem que, sabe, não rendeu, não conseguiu, vamos partir para outra. E aí, sim, você fica sob pressão. Aí você acha, fala assim, não vou dar conta. Aí cai em choro. Isso é normal, eu falo assim, a dificuldade a gente vai passar a todo momento. Bom, agora a gente vai para a pergunta nada a ver, a pergunta mais esperada do bloco. Você prefere McDonald's ou Burger King? Acho que eu prefiro o Mac. Aí você vai falar, por quê? Sei lá, cara, acho que é muito também do marketing, né, cara? Muitas vezes você consome uma coisa pelo que chega na sua cabeça, na sua mente, são seus filhos, todo mundo, né? Então, hoje seria o Mac. O programa deu certo, temporada multimídia fica por aqui. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença e até mais, pessoal.